aqui na sala do Mulher.com. O Júlio já está me aguardando. Júlio, é um prazer receber você hoje aqui. E eu falei das mídias porque a gente fica sabendo de muitos casos, né, de violência contra a mulher. Eu acho isso inadmissível. A violência contra qualquer pessoa, contra qualquer ser vivo. Sim. E a gente sente que isso está crescendo. E a perguntinha que eu fiz no comecinho do programa, você acha que hoje as mulheres estão denunciando mais ou a violência que está aumentando? Seja bem-vindo. Boa tarde, Rita. Prazer estar com você novamente, depois de tantos anos. É uma alegria. E as duas coisas são verdadeiras, Rita. Tanto a violência tem aumentado, quanto elas têm denunciado, né? A mulher tem se sentido um pouco mais à vontade para procurar os meios necessários, né, de defesa, e um deles é a Delegacia de Polícia, o CREAS, né, que dá uma assistência aí na área social, a Guarda Municipal, que tem um programa bacana de proteção à mulher, a própria Polícia Militar, que também nos ajuda. Então, a procura tem sido maior, elas têm sentido uma confiança maior, mas a violência tem aumentado também, infelizmente. Isso é um fato, né, que a gente vê no dia a dia. Você, como delegado da delegacia, né, da Delegacia de Defesa da Mulher, Isso, né? Esse é o nome da delegacia. Delegacia de Defesa. Você, como delegado, como responsável por essa unidade, você percebe que as mulheres... porque existia muito medo da denúncia, né? E as mulheres acabam sofrendo sozinhas, caladas, sempre dando uma desculpa para cada roxo, para cada machucado, para cada situação de medo que elas estavam vivendo. Isso ainda persiste? Em certo nível, sim, né? Porque, infelizmente, a gente tem que ser sincero, tem um número de mulheres que faz uma denúncia dessa e volta para casa do agressor, né? Ela volta a conviver com aquele homem que ela acabou de denunciar, por falta de apoio familiar e tal. Nós não temos ainda em Valinhos uma casa de acolhimento à mulher. Essa é uma luta que a gente tem se empenhado bastante para que haja. Nós temos essa casa de acolhimento à mulher em Campinas. Quando necessário, se a mulher aceita, a gente encaminha para lá, mas é difícil, né? Porque a mulher normalmente, ela é casada, ela tem filhos, tem um monte de responsabilidade, muitas vezes trabalha. E quando ela precisa voltar para a casa do agressor, fica uma situação muito difícil, né? Praticamente insustentável. Então isso muitas vezes causa um medo, um pânico na mulher, né? E ela acaba muitas vezes deixando essa situação prolongar por anos, a ponto de, da hora que ela vê que ela realmente está correndo um risco de morte dentro da casa por aquela pessoa, que ela toma uma providência. Isso, que deveria estar protegendo, né? Aí ela acaba tomando uma providência num caso de extrema violência, infelizmente. E nós temos outras mulheres que já estão mais instruídas, têm um apoio familiar, né? Tem uma rede de apoio maior, que elas já não suportam mais esse tipo de violência, elas denunciam. O que é considerado violência doméstica? Somente a agressão física ou também uma agressão psicológica, moral? Isso também é considerado violência doméstica? E muitas vezes fere mais do que a violência física leve, né? A violência, aquela uma de você é burra, você é incompetente, você não serve para nada, você depende de mim, né? E tantas outras coisas que elas ouvem que a gente é obrigado a falar aqui, porque a gente sabe que tem mulheres que se identificam nesse momento com o que está ouvindo aqui, talvez tome a iniciativa, a coragem de tomar uma providência. Essas marcas, você sabe, a língua mata, está na Bíblia, né, Rita? E muitas dessas mulheres morrem pela língua do seu próprio companheiro, muitas vezes, né? Agora, se a agressão física, a gente está falando aqui de roxos, né, de machucados, isso. Coisas absurdas que a gente vê, mas isso a mulher consegue provar. Agora, como provar a violência verbal? Moral, verbal, né? Psíquica, né? Hoje em dia, Rita, a gente tem uma coisa muito boa. A mulher, ela tem uma credibilidade muito grande, né? E no mundo machista que a gente vive, num Brasil machista, muitas vezes fala assim, cadê a lei Zé da Penha, por que só para a mulher e tal? A mulher é o lado mais fraco na relação, fisicamente falando, em 99% das vezes. Então, a gente tem adquirido, aos poucos no Brasil, a consciência de dar credibilidade ao que a mulher fala.
né? Quantos por cento das mulheres vão lá para, entre aspas, aqui me perdoe o palavreado, ferrar o marido, ferrar o companheiro? É raro isso, muito embora isso seja dito. Elas vão quando elas realmente estão sendo agredidas. Então, hoje em dia, basta o depoimento de uma mulher, as declarações de uma mulher, ainda que ela não tenha outras provas, para ela ser muito bem acolhida no âmbito policial e no âmbito do judiciário. Já existe esse respeito à fala da mulher, à denúncia dela. Existe a jurisprudência nesse sentido já, né, que consolida. E a Delegacia da Mulher, ela veio justamente em defesa da mulher. Eu acho que é um nome justo. Delegacia em defesa da mulher. Porque até então, na nossa sociedade machista do passado, onde antes de existir essa delegacia, uma mulher chegava fazendo uma denúncia numa delegacia e tiravam, brincavam com a denúncia que ela fazia. Né? E ela voltava para casa e apanhava mais. Exatamente. Graças Muitas a Deus, vezes morria, hoje, né? Então, não, as mulheres, eu estou falando isso por quê? Porque nós não estamos mais naquela sociedade do passado. Não. Estamos numa nova sociedade com uma nova delegacia que atende a mulher e respeita aquilo que ela diz. Então, é para as mulheres não terem medo. Mulher, você que está assistindo essa conversa minha com o delegado Júlio, você vive isso na sua vida, denuncie. Tem que denunciar, não é? Tem que denunciar, exatamente. A gente ainda vive essa sociedade muito machista, viu, Rita? Que a gente aqui está num centro, né? Uma região muito privilegiada do estado de São Paulo, que isso ainda é um pouco menos visível, né? Ocorre um pouco menos, mas o Brasil como um todo ainda é muito machista, sabe? E é bom você estar falando nisso, porque você está conversando aqui com um delegado de polícia do sexo masculino, um homem, e muitas vezes isso é barreira para a mulher chegar também. Então eu quero deixar muito claro aqui no programa que a gente não está lá para julgar ninguém. Ela não vai ser atendida por um homem, ela vai ser atendida pelo Estado, né, na figura de um homem nesse momento, por um profissional, por alguém que já viu muita coisa, sabe? Que tem noção se a pessoa está mentindo, deixando de mentir, se ela está aumentando ou não. A gente não é adivinho, mas eu estou na função há 30 anos, né? Então a gente tem uma percepção muito grande do que está acontecendo. E essa mulher precisa ter a confiança de chegar aqui em Valinhos, né? Que em outros lugares tem várias delegacias com mulher, mas aqui nós estamos em 2. A situação é bastante complicada na área policial. Aproveite seu programa para falar sobre isso também, pedir o apoio aí da sociedade nesse sentido. Entender também, né? Que esse atendimento ele é mais restrito por conta do contingente de funcionários. Exatamente. Estamos eu e uma funcionária, uma escrivã de polícia na DDM nesse momento que me informou hoje que está com Covid, inclusive está afastada aí por 8 dias. E então eu estou sozinho na delegacia. Nesse momento está um estagiário lá tocando a delegacia e eu no celular aqui. Eu espero que não tenha caso nenhum, se Deus quiser. Quanto menos melhor, né? Mas nós estamos lá para acolher, sabe? É muito importante dizer isso. E em muitas situações a mulher chega, né, nesse momento de conversar com a gente e tal, e eu dou toda a liberdade para ela falar o que quiser, não falar, atender de porta aberta, de porta fechada. Eu ouço, aquele momento ali é para ouvir, para acolher, não é para julgar, né? Porque sempre tem o lado contrário, depois vem o homem lá, não, mas não é bem assim. Ele é chamado, ele é convocado, a responder àquele depoimento da mulher. Exatamente. Né? E óbvio que a versão dele é sempre contrária ao que a mulher falou, mas a gente não se importa com isso, a gente acolhe a mulher. Como você disse, lá é uma delegacia de acolhimento da mulher, a gente não quer o prejuízo do homem. Né? Ou seja lá de quem for, 2 mulheres, 2 homens, hoje em dia a gente sabe que é muito comum e tal, a gente está ali para acolher, a gente não está ali para julgar, a gente não tem esse olhar de julgamento, a gente tem um olhar de acolhimento baseado naquilo que a lei manda, determina, né? Então a gente faz o que precisa ser feito. A partir do momento que identificou-se que realmente essa agressão, essa violência, ela existe, ela realmente aconteceu e por muito tempo, esse agressor, ele vai ser responsabilizado? Quais são os agressores que estão mais no foco dessa ação da Delegacia da Mulher? Né? Que vai falar, olha, esse tem que ser afastado, a mulher não pode ter convivência, tem uma restrição de distância. Isso, tem medidas protetivas. Medidas protetivas, essa é a palavra. Exatamente.
todos os casos em que a mulher corra qualquer risco, por menor que ele seja, e não só ela, os filhos, demais parentes que convivem e tal, hoje, né, com a Lei Maria da Penha e mais recentemente, de uma forma muito mais acentuada, a gente tem pedido as medidas protetivas para as mulheres que necessitam e elas têm, de um modo geral, recebido esse respaldo do judiciário, porque o delegado de polícia não pode determinar a medida protetiva. É o juiz. Nós pedimos isso. Pedimos, passa pelo Ministério Público e o juiz julga. Mas eu posso te dizer sem nenhuma sombra de dúvida que 98% das medidas que nós pedimos, elas são acatadas pelo juiz, tá? Elas são dadas e de imediato a gente já tem um trabalho, inclusive junto com a Guarda Municipal, né, que tem a Maria da Penha, lá o setor, a gente já pede o apoio deles, já acompanha a mulher até a casa, já faz a retirada do agressor e já dá aquela assistência, né? A gente tem hoje um botão de pânico, inclusive, através da Guarda Municipal, que a mulher pode acionar a qualquer momento. Então nós temos um trabalho bem de Você amparo. tem que voltar para a gente dar mais detalhes a esse nosso assunto. Inclusive temos uma participação pelas nossas redes sociais e nós vamos colocar agora para você de casa também acompanhar a pergunta. A Maria Júlia Rosário colocou: boa tarde, bem-vindo ao programa a todos. A violência tem alimentado e antes as pessoas também não denunciavam. Aumentado, né? Eu acho que é aumentado. Ali está marcado alimentado, mas é aumentado. A violência tem aumentado, mas antes as pessoas também não denunciavam por medo. Isso é o que ela acredita, e isso é real, até nós já falamos aqui, né? Isso é real. Obrigada, viu, Maria Júlia? Isso é real, tem mudado aos poucos, mas a gente precisa trabalhar isso, né? Muito forte, né? Trabalhar. Todo evento que tem, todo convite que eu recebo para me colocar à disposição, eu faço isso, porque é importante esse esclarecimento. Isso, saber, e eu quero, né, que diminuam as denúncias, porque não vai ter mais violência, não porque as mulheres continuam com medo. Nós temos mais uma participação, vamos ver? Maria José de Souza. Rita, isso que estão fazendo é pouco, pois só aumentam os casos e a Lei Maria da Penha não intimida ninguém. Porque quando as mulheres denunciam, parece que fica pior. Isso é real, delegado? É o que eu estava explicando com relação às pessoas que muitas vezes têm uma dificuldade com o marido em casa e tal, ela se vê nessa situação, mas é algo aparente. A pessoa tem que buscar, né, de todas as formas, com os parentes. Antigamente aquele negócio de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? É isso que nós temos que mudar, entende? Quebrar isso, mudar esse paradigma. Essa pessoa tá falando baseada um pouco nisso, né? Ela fala assim, não, vai lá e não adianta nada. Isso não é verdade. Eu acabei de falar aqui que em 98%... Pode não acontecer em algumas regiões, mas nós estamos nos baseando pela sua delegacia. Isso. Né? Então aqui os casos são levados em frente, vão para o juiz e as medidas protetivas têm sido determinadas, acatadas em proteção dessa mulher. Em grande parte delas tem sido, a resposta é muito rápida, a gente pede num dia, em 24 horas no máximo, o juiz já responde, tá? E temos sim essa rede de apoio que hoje é muito maior, né? Ainda não é o ideal, mas é melhor. Nós temos mais uma participação, vamos ver quem está conosco. Maria José de Souza. Muitas que acabaram morrendo já estavam com medida protetiva. Aí a gente volta às regiões, a gente não sabe de onde essas mulheres eram, né? Realmente o feminicídio acontece, continua acontecendo. O homem se acha dono da vida desta mulher e quando as coisas não saem do jeito que ele gostaria, ele arranja um jeito e acaba tirando a vida dessa mulher, tirando a mãe dos seus filhos. Enfim, muitas coisas acontecem. Eu conheço casos que, inclusive, médicos, um médico, na verdade, tirou a vida da esposa simplesmente porque ele já não conseguia controlá-la e era uma pessoa que não saía de casa, tudo. Então, a gente pensa assim, mas que motivos levaram esse homem ou que motivos levam os homens a causar tanta dor, tanta violência, tanto medo à mulher? O que eles alegam? Realmente, o relacionamento depois de um tempo, normalmente, as coisas acontecem normalmente depois já de um tempo de convivência,
sei lá, vai faltando humanidade, amor, carinho, tudo isso, né? E a gente recebe o reflexo de tudo isso. E infelizmente acontece, como ela falou, de pessoas que estão com medida protetiva acabarem morrendo. A gente tem que deixar muito claro, Rita, que é o seguinte: não existe nem super-homem, nem Mulher Maravilha, nem na Polícia Civil, nem na Polícia Militar, nem na Guarda, nem em instituição nenhuma. A gente faz o melhor. Agora, dizer que a polícia vai estar o tempo todo em todos os lugares fazendo tudo o que é necessário é uma mentira. Porque é uma seria um guarda-costas. Isso, mas não tem, a gente não tem. Como eu acabei de te falar, nós estamos em 2 na Delegacia da Mulher. Né? Então é uma situação que realmente demanda um empenho maior, sabe? Que o Estado, que o município, inclusive acabei de falar agora há pouco com a capitã Lucimara, que se comprometeu em me mandar essa semana um funcionário, né? Então eu tenho lutado por isso, muito embora a gente seja uma polícia estadual, eu tenho recebido o apoio do município. Que bom. É muito importante, a gente tem um relacionamento muito bom. Agora a gente não pode dizer que não, nós vamos acabar e tal. A medida existe, ela foi determinada pelo juiz. Mas 24 horas de proteção realmente... Não tem como. E mais um detalhe... E também o homem, ele vai criar movimentos e que não tem como, porque está dentro da cabeça dele, aquilo que ele cria para poder tirar a vida da... Isso. E, gente, eu não concordo, veja bem. Sim. Eu não concordo, eu não acho que isso está certo, não. Mas a gente tem que entender também os limites do nosso contingente... Da legislação, né? Tudo. Policial, da legislação, enfim, tudo. Eu só quero aproveitar e dizer o seguinte: nós estamos estimulando você, mulher, que vive essa violência, seja ela física ou verbal na sua casa, ou psíquica, né? Psicológica, ali a pessoa trabalhando. Isso não é aceito. Então, não aceite também, denuncie. Para fazer a denúncia... tem um número para todo o Brasil. Tem o 180, tem o 181, tem o 190, tem o 153, tá? Tem o da Polícia Civil, que é fixo, 3871-2400. Nós temos vários números aí que a pessoa pode recorrer. Todas as instituições de segurança, o Disque Denúncia, tudo isso a pessoa pode entrar em contato e fazer essa denúncia. E, de preferência, nos procure pessoalmente. Se tiver alguma oportunidade, vai ser acolhida, a gente vai dar um retorno muito bom, satisfatório. Não tenha medo. E com relação a isso, as coisas continuam acontecendo. A gente precisa saber que o ser humano precisa melhorar, né, Rita? E vamos ajudar, né? Aqui, isso, pelo menos, a gente ajuda com esclarecimento, com informação e com os telefones para as mulheres ligarem e fazerem a denúncia. E só assim, como uma pitadinha, uma vírgula no que a gente está falando, a Lei Maria da Penha também protege os homens. Os homens também denunciam, não denunciam muitas vezes por vergonha do amigo que sabe que ele apanha da mulher. Nesse caso, a mulher também é responsabilizada pela violência contra o marido. Então, a Lei Maria da Penha é para proteger homens e mulheres, crianças que vivem essa violência, e essa violência é inaceitável. Eu quero agradecer, né, ao delegado Júlio Brugnoli. Obrigada por estar conosco. E já que falamos tanto da ação da Delegacia em Defesa da Mulher, nós temos um elogio e nós vamos vê-lo agora, né? Vamos compartilhar com quem está em casa. A Gabi, Deus abençoe a Delegacia da Mulher, que acolhe as pessoas e a todos os funcionários. Obrigada, Gabi. É isso que nós queremos, que realmente Deus abençoe e que não haja mais violência. É inaceitável. Mais uma vez, doutor Júlio, obrigada por você estar conosco. Volte mais vezes. Reforçando um número aí, o 153 é muito efetivo hoje na nossa cidade. Eles têm um efetivo grande que é a Guarda, né? Estão com 130 homens, entre homens e mulheres. Precisou, ligue, que o atendimento é muito rápido e a gente vai fazer tudo que a gente puder para ajudar. Então, 180, 181, 153, 190. Isso, e o nosso fixo 3871-2400. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço.